Escuta ciência. Bem, amigos do Escuta Ciência, estamos aqui, eu, Letícia Sarturi, que sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia, e trabalho com divulgação científica, também pesquiso movimento antivacina, faço também uma pesquisa sobre infodemia, né, sobre esses temas de excesso de desinformação nas redes. E hoje no Escuta Ciência a gente tem um episódio muito especial, que estamos eu e Cláudio, né, Cláudio? Oi, gente, tudo bom? Sou Cláudio Machado, aquele do Papo de Cobra que vocês já conhecem, pessoal que já está muito acostumado. Quem está chegando agora, está conhecendo a gente agora, e a gente tem um episódio muito legal. Afinal, é o último episódio do ano, né, Letícia? Pois é, o último episódio do ano, em que a gente está tentando aí fazer uma retrospectiva um pouco maluca, um pouco diferente, né, Cláudio? O que aconteceu de interessante, podemos dizer assim, nesse ano de 2025, sim, mas ligado não à ciência, né, mas à pseudociência, às fake news, né? Porque o nosso papel aqui também é combater desinformação, né? Então, se é para combater fake news, vamos combater de um jeito divertido, e por isso hoje vocês vão escutar a Copa do Mundo das Pseudociências 2025. Muito bom. Bom, Cláudio, a gente tem temos que explicar, né, para os nossos ouvintes como esses itens chegaram aqui. Vamos aí fazer uma retrospectiva de como chegaram. Primeiro que assim, desinformação rola o tempo inteiro, todo ano, né? Mas esse ano de 2025 ficaram algumas pseudociências, fake news, ficaram em evidência nas redes sociais. Algumas foram desmentidas por jornais grandes e pelo Ministério da Saúde, inclusive. Quem dera se todas as fake news e pseudociências fossem desmentidas assim, né? Mas infelizmente a maioria passa. E aí a gente foi catando aí nas redes sociais o que rolou esse ano. Depois que a gente pegamos algumas, tínhamos 16. Essas 16 passaram pelas oitavas de final. Mas as oitavas de final, gente, não foi a gente que fez. A gente jogou lá no grupo dos apoiadores. A gente votou também, porque a gente tem direito a voto, né? Todo mundo tem direito a voto aqui, nessa democracia do Escuta Ciência. E aí, a partir dos votos lá dos apoiadores, no grupo dos apoiadores, nós chegamos a 8 que foram para as quartas de final. E estamos aqui nas quartas de final. Primeiro, vamos apresentar o que está nas quartas de final, Cláudio. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso torneio. Então, a primeira chave, a gente tem a fake news do sal integral, né? O sal faz bem para a saúde, mas só o sal integral que faz bem para a saúde, né? Essa é a primeira. Falar sobre isso. E concorrendo com ela é o tinta de cabelo, né? E deixa eu pegar aqui, que é tinta de cabelo que aumenta o risco de câncer de mama. De câncer de mama, nossa, é um negócio de doido. E, cara, Bem, primeiro, antes de a gente começar, Lê, queria falar que parece absurdo que a gente, sem pensar muito, encontrou 16 fake news ao longo do ano. Isso para mim já é um absurdo. Sem procurar muito, né? Se fosse procurar, dava muito mais do que isso. Ou seja, a que ponto a gente chegou, né? De ter essa quantidade de fake news nas redes sociais, na imprensa, na televisão. Nossa, chega até nós assim muito rápido nessas coisas. Às vezes tem até gente que segue, a gente que manda, né, coisa assim, olha isso aqui que absurdo. Aí você fica chocado, né? Primeiro você fica chocado, depois você explica ali para o seu seguidor por que aquilo lá é absurdo. Mas assim, essas fake news que a gente selecionou realmente rodaram muito. Foram coisas assim que
rodam muito em TikTok, né? TikTok é um horror, né, também. Grupinho do WhatsApp também, né? Pois é, a tia do WhatsApp adora mandar isso, né? Imagina, tia do WhatsApp ama. Eu tenho uma tia que mandou uma fake news na época da pandemia de que se bebesse água de 15 em 15 minutos... Veja só que absurdo. Se bebesse água de 15 em 15 minutos, você preveniria a Covid-19. Só beber água de 15 em 15 minutos. Você mataria o vírus afogado, é isso? Então, você vê como que é, né? Muito fácil, né? É incrível. E é engraçado, né? Porque toda família tem uma tia no WhatsApp que está divulgando isso, tia, o cunhado, toda a família tem. E toma cuidado, se a sua família não tem nenhuma, toma cuidado se não é você. Pois é. Porque toda a família tem. Talvez seja você. Exatamente. Bom, mas olha, gente, a gente tem, né? O Cláudio falou de um chaveamento aí das quartas de final, do sal integral versus tinta de cabelo causando câncer de mama. Mas nós temos também o paracetamol e autismo, né? A ligação de paracetamol com autismo. Sim. E a ligação de Coca-Cola com sintomas de TDAH. Nossa, eu adoro Coca-Cola. Coca-Cola zero, tá? Não, mas não é uma Coca-Cola específica, Coca-Cola zero. Tem que ser a zero, só pra me sacanear, né? Porque a fake news falava disso, Coca-Cola zero. Só pra me sacanear. Eu adoro Coca Zero. Na outra chave nós temos o detox vacinal versus o protetor solar causa mais mal do que o sol. Tá? E depois a gente tem o leite materno para aumentar massa muscular e a biorressonância quântica, que nós vamos explicar o que são essas coisas. Ai, meu Deus, vamos Absurdo, lá. Né? A gente vai definir o que é cada um com isso. Bom, na primeira partida aí, né? Vamos para a primeira partida que está acontecendo agora. O sal integral, que tem 80 nutrientes, mais de 80 nutrientes, na verdade é mais de 80 nutrientes. Sim. Quem falou isso foi o Dr. Rail Libeiro. Entendedores entenderão. É impossível não rir nesse episódio, é impossível não rir. Dr. Rail Libeiro, ele falou que o sal integral tem mais de 80 nutrientes e que esse sal faz bem para a saúde porque ele é nutritivo. Ele não é só cloreto de sódio, ele tem um monte de outras coisas que vai trazer nutrição. No sal, gente, no sal. Mas assim, Cláudio, eu não sei se você sabe, mas existe uma corrente aí de gente, de médico, né, que ama uma pseudociência, falando que você tem que comer bastante sal, que sal faz bem para a saúde, que sal não aumenta a pressão arterial. Nós temos décadas de estudos acumulados, de evidências acumuladas, mostrando que o sódio que está no sal, sim, ele é sim responsável por aumentar a pressão arterial, ele pode aumentar a pressão arterial, mas vem aí um doutorzinho calça apertada, porque geralmente eles usam uma calça apertada, sapatinho de bico fino assim na frente, sabe? E fala isso e mata uma pessoa, né? Porque desinformação mata, né? Com certeza. Mas o Dr. Rail Libeiro falou que o sal integral ele faz bem. Aí eu te pergunto, Cláudio, você acha que o Dr. Rail Libeiro vem de sal integral? É bem possível, né? Porque uma das formas que você tem que lucrar com essa fake news de algum jeito, né? A minha opinião, agora falando não só do sal, mas de uma forma geral, eu sempre acho que boa parte das pessoas que propagam essa fake news, eu estou tentando ser otimista, são pessoas que não sabem interpretar texto, né? Não tem conhecimento. Agora, óbvio que tem uma parcela que talvez não seja a maioria, mas ela não é tão pequena assim, que ganha com isso. Que ganha financeiramente ou que ganha até em termos de mídia, de like, de visibilidade. Tudo isso está envolvido. Não tem como a gente não vincular uma coisa da outra, né?
E às vezes também tem uma coisa de protocolos, né, que eles gostam de vender. Aí você se torna um paciente dele para ele poder depois vender um protocolo exclusivo. Sim. Protocolo exclusivo, falou o nome protocolo exclusivo, corre do consultório. Porque protocolo exclusivo é furada. Nada que tem evidência científica é exclusiva. As evidências científicas, elas são compartilhadas na comunidade científica. Não existe uma coisa que uma pessoa descobriu e ela não compartilhou porque é exclusivo dela. Se ela não compartilhou é porque é mentira, porque aquilo lá não é real. Porque quando a gente compartilha informação científica dentro da comunidade científica, a gente está sujeito ali a uma série, uma sabatina, vamos dizer assim, pela comunidade científica. Seja você compartilhando seus resultados num congresso, seja você compartilhando num artigo científico, você publicando um artigo científico, você está sujeito a ser sabatinado, né? Você está sujeito a sofrer ali um julgamento da comunidade científica sobre os resultados que você obteve num estudo. Então, se é exclusivo, não é correto. Quando a gente falava tanto na pandemia de revisão por pares, é disso que a gente está falando, de ter uma publicação, essa publicação passar por uma análise criteriosa, né, um julgamento criterioso, digamos assim, para que aquelas evidências, aqueles resultados que você obteve realmente sejam validados, né, de alguma forma. E mesmo assim, né, Cláudio, mesmo um artigo publicado, passado por revisão por pares, pode ter falhas, mesmo assim. Com certeza, e é exatamente assim que a ciência funciona. Você escreve um artigo, alguém contesta e rebate com outro artigo, e a gente vai aprendendo aí. E é exatamente por isso que você não tem um ponto final, né? Eu sempre costumo dizer que a ciência ela tem um ponto de vista, ela não tem um ponto final. Né? Sim, então exatamente. A gente sempre pode pegar uma nova evidência e melhorar aquilo ali. Então isso que você falou é perfeito, né? Se tem alguma coisa muito exclusiva, pode ser tudo, mas não é ciência. Exato. Agora sim, mesmo que a gente fale que a ciência não tem um ponto final, isso não quer dizer que o consenso científico vai ser alterado completamente para um lado oposto. Não é bem isso que acontece geralmente. A gente tem evidências que vão se acumulando. É muito raro que um consenso científico mude totalmente. É muito raro. Só vai aperfeiçoando. Até com a tecnologia, com os conhecimentos novos, mas realmente você não sai da água para o vinho assim, né? Até porque para chegar nesse conhecimento a gente demorou muitos e muitos anos. Então não vai ter um consenso científico diferente de que sal em excesso aumenta a pressão arterial. Isso é importante para a gente deixar muito claro. Isso já está consolidado. Então, embora alguns consensos possam mudar com o decorrer do tempo, esse é um conhecimento muito consolidado mesmo, com evidências acumuladas ao longo de décadas. Então, não é uma coisa que vai mudar assim. Então, só para esclarecer bem. Agora, o sal integral, ele está jogando aqui na nossa partida de quartas de final contra a tinta de cabelo, aumentando o risco de câncer de mama. Nossa! Você acha? Você acha que a tinta de cabelo aumenta o risco de câncer de mama, Cláudio? Nossa, imagina. As pessoas muito específico, né? É muito específico, né? Só falta ser tinta de cabelo da cor tal, para ser mais específico do que isso, né? E as pessoas não têm a menor noção, né, da quantidade de testes que um produto sofre antes dele ir para o mercado. Pois é, né? Não tem noção. Uma das coisas mais difíceis é você botar uma coisa no mercado que não tenha uma segurança de 100%. A própria Anvisa tem cuidados, muitas vezes até além da conta, porque não pode passar nada. Né? Para deixar claro, né, que a gente tem a Anvisa no Brasil. Todo país, na verdade, tem uma agência reguladora, né, que vai cuidar aí dos alimentos, de cuidar de medicamentos. A Anvisa cuida muito bem. Até tem algumas coisas assim de cosméticos que outros países proíbem. Às vezes a Anvisa não proíbe porque não há evidência científica suficiente.
A Anvisa se baseia na ciência e, com o decorrer do tempo, se for necessário, tira até do mercado produtos. Tem uma polêmica em cima de cosméticos de bebês, né? Porque muitos cosméticos de bebês têm perfumes na composição. E aí existem muitos médicos, pediatras que falam que os perfumes eles são moléculas que meio que imitam os hormônios, né? Moléculas parecidas com os hormônios e poderiam provocar alterações hormonais com o uso a longo prazo, né? No uso contínuo. Só que aí ela pergunta, se o perfume faz tão mal assim, por que ainda está no mercado? E por que todos os países do mundo ainda permitem produtos para bebês com perfume? Porque não há evidência suficiente. Então, alguns pediatras tomam ali um excesso de cuidado, mas você não tem evidência suficiente. E às vezes a evidência que se tem é um estudo in vitro, é um estudo em animal, então é uma coisa muito, muito assim, extrapolar para um organismo humano, é uma coisa muito absurda. Então a gente precisa ter evidência para acreditar nisso, né? E não há evidência suficiente. No caso da tinta de cabelo, sequer tem artigo científico falando disso. Alguém resolveu um dia acordar e falar assim, vou inventar que tinta de cabelo aumenta o risco de câncer de mama. Qual é o objetivo? Parar de vender tinta de cabelo? Será que tem um concorrente da tinta do cabelo? Pode ser, né? Pode ser aí que a pessoa está querendo usar aqueles tonalizantes, né? Que são diferentes das tintas, né? Que o tonalizante, ele sai com a água, né? Com o decorrer do tempo. É Sim. muito fácil de sair, não sei o que, da onde surgiu essa fake news, não sei. A gente sempre acha que tem interesse por trás, né? E também tem uma outra coisa, né? Embora tinta de cabelo seja usada de mulheres de todas as idades, eu acredito, então vou chutar aqui um dado, que eu não tenho dado estatístico nenhum disso, mas eu acredito, por pensamento lógico, que pessoas de mais idade devem usar mais tinta de cabelo do que pessoas mais novas. Não sei se eu estou falando besteira, estou tentando usar a lógica, né? E provavelmente mulheres mais velhas têm mais propensão a ter câncer de mama, pela idade, não pela tintura de cabelo. Pode ser que tenha maluquice que eu estou falando, mas eu estou tentando achar uma associação para isso. Não, mas faz sentido, Cláudio, faz sentido sim, porque geralmente essas pessoas se baseiam em estatística, que eles veem ali uma correlação estatística e querem que aquilo lá seja uma causalidade, né? Então, sim, você vê mais pessoas que pintam cabelo tendo câncer de mama, mas às vezes é por causa da idade, né? E, consequentemente, você acha que há uma causalidade. Então, mas estou chutando. Não sei se realmente as pessoas de mais idade usam mais tinta de cabelo. Teria que fazer essa estatística para ver se isso funciona. Ou pelo menos, não sei nem se usam mais, mas talvez tenham menos vergonha de falar que usam. Não sei. Estou chutando também. Pode ter. A única coisa que a gente sabe é que não tem relação nenhuma do câncer de mama com a tintura de cabelo, né? Isso a gente sabe. Agora, a pergunta é quem ganha essa batalha? Quem ganha essa pergunta? Eu acho que eu votaria na tinta de cabelo, aumentando o risco de câncer de mama. Eu também. Eu fico pensando assim, se eu fosse uma pessoa completamente... Se a minha tia me contasse essas duas notícias, qual que eu acreditaria com mais facilidade? Eu acho que o sal é mais fácil de passar do que da tinta de cabelo, né? Eu votaria na tinta como a melhor, ou melhor, a pior fake news, né? Vamos votar na tinta de cabelo. Então, porque tem que lembrar que quem ganha é o pior, né? Quem ganha é o pior. A gente tá... por incrível que pareça, é a Copa do Mundo que vai vencer o pior. Então a tinta de cabelo passou para semifinal, tinta de cabelo. Aê! Com força total, tentando ganhar uma vaga. A torcida da tinta de cabelo tá gritando aqui no estádio. Vamos lá, agora, próxima partida. Paracetamol provocando autismo. E Coca-Cola zero provocando sintomas de TDAH. Assim, eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar dessa história do paracetamol, porque veio aí, ganhou na mídia, né? Ganhou holofotes, né? O Trump
né, e o seu grande, vamos dizer assim, ministro da saúde, resolveram falar que paracetamol é a causa do autismo, que eles descobriram a causa do autismo, e a causa do autismo é paracetamol. Nossa. Justo autismo, que é uma questão de neurodesenvolvimento, e é uma questão que é multifatorial, tem muito fator genético, o que mais conta é fator genético, vários fatores ambientais que a gente sabe que tem hoje, como exposição à poluição atmosférica. A gente vive em uma cidade, eu vivo, né? O Cláudio talvez um pouco melhor, porque o Rio, olha, o Rio é lindo, tem muito verde, então talvez menos poluído do que São Paulo. Um pouco. E aí a gente está exposto a isso, a exposição aí a outras coisas, a outros fatores, né? Por exemplo, álcool durante a gestação, várias coisas que podem provocar, que podem estar envolvidos no autismo, que, como eu falei, é multifatorial. Mas aí vem o presidente dos Estados Unidos e resolve falar que é o paracetamol o problema. E aí, Cláudio, assim, existe uma reflexão que ajuda as pessoas a entenderem também como que eles podem ter chegado a isso por meio de estatística. Durante a gravidez, só tem um analgésico que a gestante pode tomar, que é o paracetamol. Sim. Né? Então, a gente não pode tomar anti-inflamatório. Então, eu não vou poder tomar um diclofenaco, por exemplo. Eu não vou poder tomar um ibuprofeno. É melhor não tomar esses medicamentos. Mas a gente pode tomar paracetamol porque ele tem um perfil de segurança bom para gestante. E aí, se você pegar crianças autistas, provavelmente, imagina, né, uma gestação dura em 9 meses. Sim. É muito raro uma mãe que em 9 meses não sente uma dorzinha que não tenha que recorrer a um paracetamol. Exatamente. Então, eu diria, assim, sem nenhuma estatística, que quase 100% das gestantes tomam paracetamol. Sim. E aí você vai pegar uma mãe de uma criança autista e vai perguntar: você tomou paracetamol na gestação? Ela vai falar: sim, tomei. Por quê? Porque é o único analgésico que ela pode tomar. Exatamente. Então, é uma correlação que pode ser feita, mas isso não é causa e consequência, não indica causa e consequência, não tem relação de causalidade, pelo amor de Deus, gente. Dá para fazer o mesmo raciocínio com água. Certamente essa gestante bebeu água. Pois é. Então, possivelmente a água também pode ser um fator que desencadeie o autismo, porque bebeu água, com certeza bebeu. Né? E qual é o risco disso, né, Letícia? É porque se a mãe achar, então, não posso tomar paracetamol, ela vai ficar com dor? Não, ela vai migrar para outro. Exato. E aí a gente tem o problema, né? Então, e não é só isso também, né? Porque a gente tem que pensar que o sofrimento por causa de dor, isso gera também um sofrimento durante a gestação para a mãe, pode prejudicar, às vezes, até uma questão de saúde mental da gestante, e isso sim pode ser um fator que pode expor a uma alteração no neurodesenvolvimento. Então, assim, é uma série de fatores, né? A gente não sabe ainda exatamente as causas do autismo. A gente tem aí evidências para fatores hereditários e para fatores ambientais, mas a gente não tem causas muito certas. O paracetamol não é a causa do autismo, não está nem entre as suspeitas dos cientistas como causa do autismo. É bem importante deixar claro isso. O paracetamol causando autismo está concorrendo aqui, gente, com a Coca Zero, provocando sintomas de TDAH. Olha, eu até queria que a Coca Zero provocasse sintomas de TDAH para as pessoas pararem de tomar Coca Zero, porque... não, eu sou viciado em Coca Zero, não queria não. Porque é cafeína, né? Eu sei. Por causa da cafeína. Eu não tô nem falando por causa do monte de outras coisas, né? Porque, assim, aqui em casa, o Pedro, meu marido, tomava muita coca, assim. Antes a gente se conhecia. Depois ele diminuiu bastante. E ele encontrou na Coca Zero uma forma dele tomar sem se preocupar muito com as calorias, né? E também
Até o paladar, ele preferia a Coca Zero. Eu também. Só que a gente, assim, com o Francisco, a gente pensou assim, a gente quer limitar ao máximo que der o consumo de ultraprocessado com ele, porque a gente já não come muito ultraprocessado. Aí eu olhei pro Pedro e falei assim, tá, um ultraprocessado que você ingere é Coca Zero. Eu não tomo, Coca pra mim, né, eu não tenho esse vício. Aí ele falou, é verdade, pensou assim. Aí ele parou de tomar Coca Zero, parou de tomar Coca, né? Parabéns, Pedro. Conseguiu? Eu não conseguia, não. Eu tenho um negócio, né? Eu não fumo, eu não bebo nada, nenhuma bebida alcoólica e não uso droga. Mas eu bebo Coca Zero. Então, tipo assim, quando eu fui, a minha última vez que eu fui no cardiologista, que eu tava com refluxo cardíaco, ele me perguntou exatamente isso. Ele perguntou, você fuma? Falei, não, bebe, não, usa droga? Falei, não, você quer viver pra quê? Ele me perguntou. Falei, porque eu tomo Coca Zero, então me dá mais uns aninhos aí pra curtir a minha Coca Zero. É claro que é brincadeira. E isso me faz, pensando na votação, eu sei que é muito fácil entender que talvez se você vá votar no paracetamol, por razões óbvias, mas eu vou votar na Coca Zero, porque eu estou pensando em mim mesmo, estou sendo egoísta e acho que eu queria que a Coca Zero fosse uma semifinalista. Mas aí nós somos nós dois, a gente tem que entrar num acordo, porque não tem um terceiro voto. Olha, eu vou votar na Coca Zero também, porque, assim, aqui em casa quem tem TDAH sou eu, né? Eu tive diagnóstico de TDAH esse ano, num estudo da USP, eu participei do estudo da USP como voluntária, e descobri que eu tenho TDAH. E aí você começa a entender vários problemas aí que você, né, que estão relacionados ao TDAH e que, na verdade, às vezes eu achava só que era uma coisa que acontecia comigo, entendeu? Eu acho que todo mundo que tem um diagnóstico de alguma alteração, assim, né, a partir da idade adulta, né, você tem esse diagnóstico, você começa a pensar, fazer uma retrospectiva da sua vida e você percebe, olha, só era TDAH, então lá era TDAH. E aí eu vou botar na Coca Zero, por quê? Porque olha só a teoria da conspiração, né? A cafeína me acelera bastante, né? Eu tomo cafeína de manhã só, porque à tarde eu não consigo. Então, vamos dizer assim que a Coca Zero, tem mais cafeína que a Coca. Olha, eu tô inventando isso, gente, isso não existe. E aí acelera mais, né? Então dá os sintomas do TDAH, não sei. Vamos lá. Então vamos botar na Coca Zero. Chegamos a um consenso. Provocando sintomas de TDAH. É esse. Então, Coca Zero vai para a semifinal com a tinta de cabelo, aumentando o risco de câncer de mama. E vamos lá para outra chave, outra partida aqui, detox vacinal. Essa é uma partida difícil. Solar, as duas equipes prometem vencer, porque é muito, muito parelho. Acho difícil. Vamos ver se a gente chega num acordo aí. O detox vacinal, para mim, já começa com um problema, né? Associa vacina à toxina. Pois é, olha o absurdo. Gente, vacina não tem toxina. Pelo amor de Deus, gente. Não, as únicas pessoas que estão atrás de detox vacinal são aquelas que estão comprando um Monjaro no Paraguai, né? Você sabe disso, né? Inclusive Monjaro no Paraguai nem qualquer coisa do Paraguai já seria um absurdo entrar aqui. Enfim. Desculpa, mas, pessoal do Paraguai que está ouvindo a gente. Tá. Não, mas tem coisa que presta no Paraguai. iPhone. Expresso. Então, gente, assim, detox vacinal vem da ideia de que a vacina teria toxinas que ficariam no corpo e que você precisa eliminar essas toxinas, né? Porque senão a longo prazo vai te provocar danos. Existem médicos criando teorias da conspiração mirabolantes,
falando assim que as vacinas vão provocar câncer, né? Câncer, turbocâncer, que é um câncer que é muito rápido, em pouco tempo você já vai ter câncer. Que as vacinas provocam alterações na fertilidade, um monte de coisa. Tudo isso que veio da pandemia, né? Então, veio aí por conta da rejeição às vacinas de Covid-19. E aí, nesse detox vacinal, Cláudio, não sei se você sabe, o próprio Estadão fez uma reportagem sobre os médicos que criaram essa história de detox vacinal. E lá eles explicam que o detox vacinal ele pode ser feito de várias formas. Eu tô até rindo. A primeira forma, assim, é ridícula, assim, gente. Eu não entendo. Eu acho que se eu fosse uma criança eu não ia acreditar nisso, mas, enfim. A primeira forma de você remover a vacina do seu corpo, gente, é usando uma ventosa no local da aplicação. Nossa, a vacina fica localizada no local da aplicação, tirar a vacina isso? de volta. Interessante, muito, muito bom. Sério. Não, se eu fosse uma criança, eu já ia falar, não, mas não tem como tirar, já entrou no corpo, gente. Não tem como. Os componentes da vacina ali rapidamente já são sentidos pelo sistema imune. As células do sistema imune vão fagocitar esses componentes, vão levar para os linfonodos mais próximos, para apresentar para os linfócitos T, né, para desenvolver uma resposta imune específica para aqueles componentes da vacina. Então, isso tudo é muito rápido. E os componentes da vacina vão ser fígado serve para quê, né? Corpo. Você vai eliminar no xixi, né? Você vai... Exato, tudo isso vai sendo depurado, você vai eliminando nas próximas semanas. Isso. Não vai ficar nada no corpo, o que vai restar no corpo é o aprendizado, né? O sistema imune vai aprender a combater o patógeno da vacina. Vai ficar ali células, que a gente chama células de memória, células que sabem como combater aquele patógeno para o qual a vacina é destinada, né? Então, assim, ridículo, né? Mas, assim, também existem nesse detox vacinal protocolos. Claro, esse é básico, tem tudo. Hidroxicloroquina, né? Porque é lógico, não podia faltar, né? Não podia faltar, gente. Então, o da ventosa eu não sabia, não. Daí, Cláudio. Eu não sei se você tinha todas essas informações. Nem me passava pela cabeça que ele podia usar ventosa para, sei lá, coisa de doido. Muito. Você pensou, gente? Sensacional, né? Quem criou isso, olha... Nem o cinema faria isso. Não adianta. A gente confia mais no cinema. E concorrendo... Olha, pois é. Nossa. Tá concorrendo com o protetor solar, causando mais mal do que o sol, né? Tem muita gente já desmentindo isso, gente. Existe uma corrente de pessoas aí que estão seguindo esses médicos do tudo é natural, tudo tem que ser mais natural possível. Vamos fazer dieta paleolítica, comer como os homens do paleolítico. Assim, é a coisa mais absurda que eu já vi. Assim, as pessoas culpando o protetor solar pelo câncer de mama e não o sol. Temos muitas evidências de que a radiação que vem do sol, radiação ultravioleta, essa radiação ela provoca mutações nas nossas células da pele. E essas mutações são as causas dos cânceres. Os cânceres são mutações ali que vão alterar as células, e as células vão ficar diferenciadas de um jeito diferente ali das células do tecido e, consequentemente, às vezes passam a se multiplicar muito e isso gera o câncer. E aí... tem esse monte de gente aí em rede social discutindo com pesquisador. Eu já vi pesquisador postar alguma coisa sobre câncer de pele, e aí existe um monte de gente ou seja, uma empresa ia fabricar um produto para vender para que as pessoas tenham câncer. É proposital, deve ser para matar os clientes. Exato, essa é a ideia. Não, e tem médico defendendo isso. Eu já vi médico falar isso.
em rede social. Esses médicos, olha, assim, gente, tinha que perder qualquer direito de exercer a medicina. É que me irrita tanto esse tipo de coisa. Nisso. Vamos pensar assim, tá, eu sou uma pessoa leiga, eu não sei nada sobre biologia, eu não sei nada sobre isso. Aí eu vou pensar, tá, um laboratório vai criar um produto, um protetor solar, para que as pessoas tenham câncer. E vai matar os clientes dele. O que o laboratório ganha com isso perdendo o cliente? Sim. Eu queria entender a lógica disso, né? Eu vou vender um negócio que mata e a pessoa para de comprar aquilo que eu estou vendendo porque ela morreu. Tá vendo? A gente consegue analisar isso sem pensar em biologia. É absurdo demais. Sem pensar em ciência, só pensar em capitalismo, né? Que a pessoa fala, nossa, temos que acabar com o capitalismo tá... Negócio, então, isso aí acabaria com o capitalismo. A automorte do capitalismo, né? Vamos criar uma coisa para acabar com o nosso produto, com nossos clientes. Deve ser isso, seja, deve ser uma fake news. Isso é coisa da esquerda. Comunista. Esse negócio é da coisa da esquerda. Você está dizendo isso, né, Cláudio? É coisa da esquerda. Olha, considerando nossa indignação com o protetor solar causando... Eu também voto. Embora eu reconheça que as duas sejam eu voto nessa muito difíceis. São... Então... não, as duas são absurdas, né? As duas são absurdas. Aí a gente tem, na próxima partida, a gente tem leite materno aumentando massa muscular. E eu quero falar para vocês que, para mim, né, eu tô amamentando, né? E meu bebê não vai está dispensar marombado. academia para ele vai ficar forte, vai virar um atleta. Não tem músculos. Pois é. Mas existem fisiculturistas que estão ingerindo leite materno porque eles acreditam, né, que se um bebê se mantém aí pelo menos 6 meses, né, que o bebê em amamentação exclusiva, ele mama aí por 6 meses, e em 6 meses ele ganha peso e ganha músculo, é porque o leite materno... Mas leite materno não tem muita proteína, não é o que mais tem no leite materno. E aí... Exatamente. Se fosse proteína, poderia ser até um caminho, né? 90% do leite materno é proteína. Não é. Não é. Não, assim, e é absurdo isso, porque estava existindo não sei, existe ainda, né? Eu tô falando de quando eu vi a notícia. Mas existe um mercado meio que clandestino de venda de leite materno, por causa dessas pessoas que querem ingerir leite materno, né? Aí quem assistiu The Boys, se alguém assistiu The Boys, vai saber do absurdo que eu tô falando, que é um adulto, né, ingerindo leite materno na sensação aí de que vai ganhar massa muscular. Mas assim, uma coisa eu preciso falar, por curiosidade, e por uma curiosidade quase que científica, porque cientistas são curiosos por natureza, um dia que tive que retirar leite materno, eu experimentei o leite materno. Eu experimentei porque eu precisava saber o que tem ali que deixa o bebê tão afim, né, de mamar. E eu constatei que é muito doce, gente, mas é doce demais mesmo. É bem doce. Então, eu acredito que, né, esses marombas aí, na verdade, são fisiculturistas que estão atrás. Estão errando, né, na e dose. Tem um problema por trás disso aí, né, que são os bancos de leite. Para ganhar massa muscular. Se você tem aí um comércio ainda que paralelo de leite, quanto leite que devia estar nos bancos de leite para ajudar mulheres que não podem amamentar, quantos não estariam sendo desviados para essa finalidade atlética, vamos chamar assim? Exato, Cláudio, porque os bancos de leite estão sempre precisando de reposição, especialmente para bebês aí que nascem prematuros, né, que precisam desse leite. Inclusive, teve um banco da Unifesp, uma vez que eu vi, chamando, só que eles queriam uma doadora contínua, e por causa disso, né,
Porque por ser contínua, eles precisavam que morasse na região da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Como eu não moro na região, eu não me voluntariei, né? Eu moro numa região que não tem acesso fácil a bancos, né? Assim, senão eu teria doado nesse tempo todo. Imagina, gente, leite até, quem está amamentando até vaza leite, às vezes, né, fora da hora, assim, então... E muito menos para esse tipo de pode atividade. Doar, né? Mas e só lembrar as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Gente. Talvez a sua cidade tenha um banco de leite, procura saber, né? Que você pode colaborar. Aqui no Rio de Janeiro tem a Fiocruz, que tem o banco de leite da Fiocruz, né? Que é muito conhecido, muita gente no bairro do Flamengo, para quem é aqui do Rio, né? Então procure na sua cidade se tem um banco de leite, se você pode colaborar, se você está amamentando, se você está em condição de amamentar, ou alguém da sua família, algum familiar seu, algum amigo seu. Mas essa informação é interessante a gente divulgar, né? Exato, muito bom, Cláudio. E o leite materno, ele tá aqui jogando contra a biorressonância quântica, que na verdade chamam de biorressonância quântica ou biorressonância magnética quântica. E assim, isso é uma viagem tão grande que vocês olham. Vocês vão falar assim, quanta droga a pessoa que inventou isso usou para montar essa biorressonância quântica. Gente, a biorressonância quântica consiste em um exame que vai avaliar a frequência que as suas células vibram. Porque, segundo essa teoria aí, acredita-se que todas as nossas células vibram numas frequências específicas ali, e que se você tiver alteração nessas frequências, isso significa que você pode estar com alguma doença, né? E você precisa tratar. Então você vai ali medindo a frequência. Assim, primeiro, passa num aparelho que supostamente mede frequência, a primeira coisa, né? Supostamente mede frequência, e aí você encontraria quais células estão doentes do seu corpo, e dessa forma você faria um tratamento direcionado para a região onde estão essas células. Isso é uma pseudociência assim, de uma complexidade tão grande, porque você tem que criar a pseudociência de que as células vibram em frequências específicas. Você tem que criar o aparelho, né? E aí você tem que dizer que esse aparelho mede as frequências das células, né? E dessa forma você vai criar um tratamento, né? Que eu não sei mais trabalho, são os tratamentos. Né? Eu tô falando pensando em termos de fake news, é uma fake news mais completa, porque ela envolve vários passos. Sim, completa. Isso mesmo, merece o título mesmo. A pessoa que inventou essa é doutora em fake news. Embora eu acho que seja menos conhecida que as outras, deu mais trabalho para construir, né? Ou seja, deu trabalho. Então passa para a semifinal a biorressonância quântica com o protetor solar causando mais mal do que o Sol. E aí agora a gente tem 2 partidas na semifinal, Cláudio. 2 partidas muito fortes aqui. Os times estão, né, muito fortes, né? Porque são a tinta de cabelo aumentando o risco de câncer de mama versus Coca-Cola provocando sintomas de TDAH. Essa fake news aqui que eu acredito. Não, a gente acredita que é uma fake news. A gente acredita na fake news, né? Acredita que ela é uma fake news, não que ela é verdade. Acredito. E a outra partida a gente tem, então, o protetor solar, provocando mais mal do que o Sol, e a biorressonância quântica. Bom, na primeira partida, Cláudio, tinta de cabelo... É difícil, hein? Aumentando o risco de câncer de mama. Eu acho que iria para pênalti. Provocando sintomas de TDAH. Vai pra pênalti. Olha, são muito fortes. São concorrentes, assim, olha, um do outro. Difícil de decidir. Porque são fake news, assim, elaboradinhas, né? Assim, a gente pode pensar, né?
Mas assim, eu vou votar na Coca-Cola. Sabe por quê? Porque os da porque cafeína... vamos pensar assim, a Coca-Cola pelo menos você ingere. Vamos pensar tipo assim, quero acreditar em uma das duas. A Coca-Cola você ingere. A tinta de cabelo tá no cabelo, né? Então, exatamente. E é mais fácil acreditar epiderme, né? que uma coisa que você ingere, teoricamente, poderia fazer mais mal. Então, como fake news, né? Que a gente está lembrando que a gente sempre está votando na pior fake news, né? Eu também votaria na Coca-Cola, embora. Então vamos lá. Foi para a final! Vamos de Coca-Cola. Coca-Cola causando sintomas de TDAH foi pra final. Nossa, gente. Agora, o protetor solar causando mais mal do que o sol. E a biorressonância quântica, olha. Eu assim. Por motivos diferentes, na minha opinião. Também. Não é fácil, não. Porque uma é mais popular e a outra é mais desconhecida. Mas a mais desconhecida é mais elaborada. Exato. Exato. É difícil aqui, viu? Olha, porque pensa bem, se a gente fosse um médico pilantra e fosse criar uma fake news, Cláudio, você preferia o quê? Uma fake news mais fácil da pessoa aceitar e cair no golpe, ou uma que fosse muito elaborada, muito complexa, mas era difícil as pessoas entenderem como é que funciona? O que você escolheria, Letícia, pensando que você é uma médica pilantra? Olha, Cláudio, se eu fosse uma médica pilantra, eu compraria um aparelho de biorressonância quântica para poder ganhar com os exames. Então, eu acho que eu optaria por essa, sabe por quê? Porque daí eu conseguiria ganhar dinheiro. Que dinheiro que eu ganho falando que protetor solar causa mais mal do que sol? Nenhum, né? Nenhum. Então, olhando para esse lado... É verdade. Economicamente, essa merece a vitória, é verdade. Você tem toda a razão, concordo com você. Então, eu iria para essa. Então, passamos a biorressonância quântica? Passamos. Biorressonância quântica está na final com Coca-Cola provocando sintomas de TDAH. Nossa. Quem vai vencer isso? Olha que final, hein? Vamos lá. E olha que eu, como consumidor de Coca-Cola, vou tentar ser imparcial. Vou tentar não pensar nisso para não criar um viés no meu voto aí. Apesar de, como a gente está falando de fake news, eu devia fazer um viés, né? Exatamente para manter a lógica do negócio. Tudo errado aqui, tudo errado. Tudo nada científico, né? Exatamente. Então eu não posso ser justo na análise, porque a ideia é não ser justo com as coisas que não são justas. Olha, a torcida da Coca-Cola tá forte. Eu tô escutando a torcida da Coca-Cola, tá forte. Tá. Mas também temos a torcida da biorressonância quântica aqui, muito forte. É difícil, é muito difícil. Eu não sei não, viu, Cláudio? Eu vou dar uma de Glória Pires, não sou capaz de opinar. Eu acho que cai no mesmo problema da outra semifinal, né? Eu tenho uma fake news que atrai muita gente por causa da Coca-Cola, mas tem uma outra que, como você bem falou, é muito mais rentável. E o que médico pilantra gosta é de gerar renda, né? Em cima das coisas. Exatamente. Então eu acho que, vê se você concorda comigo, pensando no seu raciocínio anterior e concordando com ele, vamos ajudar o médico pilantra divulgando o que ele mais faz e as pessoas acabam não... Quer dizer, ajudando ao inverso, né? Eu acho que financeiramente ela deveria vencer, compensa criar o aparelho e deve dar um trabalho. Ou seja, meu amigo... Todo cara fala, eu sou pilantra, mas eu tô tendo trabalho para ser pilantra. Eu não inventei o negócio. Não foi só a minha tia do WhatsApp que propagou essa informação falsa. Eu tive que criar um aparelho. Então deu trabalho. Então eu vou abrir mão da minha coquinha aqui e vou votar
nessa tecnologia fantástica que faz as células vibrarem, e a torcida vibra também, e a gente está vibrando aqui com essa audiência, porque é o último programa do ano, e a gente está vibrando que tem cada vez mais gente ouvindo aqui o Escuta Ciência. Então, nessa vibração toda, eu voto na biorressonância. Biorressonância quântica, na minha opinião, é assim, uma fake news muito complexa. O criador da fake news, assim, ele merece, né, o prêmio. O Oscar da fake news. O Oscar da fake news. Porque, assim, junta muita coisa, assim, muitos conceitos numa coisa só. Muita bobagem junta. Parece científico o negócio, né? Tem um nome engana quântico, bem, engana tudo bem. que é quântico, né? Falou em quântico, né? Tem um ar científico aqui, o aparelho mede frequência, olha só que coisa séria, né? Você vai falar pra pessoa que suas células vibram numa certa frequência. Olha, isso é quase poético, né? Quase poético. Poético. Em breve a venda esse aparelho nas melhores lojas do ramo. Exato. Pode comprar, né? Pode ter assinatura, né? Você não precisa comprar o aparelho, você pode assinar o aparelho, você paga uma mensalidade baratinha, tem em casa, e aí você vai ver suas células vibrarem. Olha que coisa linda. Você vai saber que quando elas vibrarem diferente, elas estão reclamando de alguma coisa, porque elas estão doentes, né? Então, eu acho que a biorressonância quântica merece, isso mesmo. A grande campeã das pseudociências, da Copa do Mundo do Escuta Ciência, é a biorressonância quântica. Este exame, este aparelho que mede as frequências das nossas células, que não existem e que vão gerar ali diagnósticos de doenças que não existem. Vão dar um diagnóstico que não existe para você fazer um tratamento desnecessário. Mas que vai dar dinheiro para o pilantra, e esse dinheiro existe, infelizmente. Exatamente. Então, a grande campeã do ano das pseudociências aí, da Copa do Mundo das Pseudociências. Olha, eu acho que a gente tem que fazer todo ano essa Copa do Mundo, porque vale a pena expor aí os médicos pilantras, as pseudociências. Com certeza. Porque eu vou te falar que frequentemente tem pessoas conhecidas minhas que me mandam coisas porque elas acreditam, às vezes, nesses médicos. Tem, às vezes, um discurso tão convincente. Sim. Que acaba acreditando, né, Cláudio? Agora falando sério, realmente isso é muito triste isso, né? Da gente ter essa quantidade grande de pseudociência. E você falou, todo ano tem que fazer. Eu gostaria que a gente chegasse ano que vem aqui e falasse, olha, não tem essa competição porque não teve pseudociência esse ano. Então ninguém mais caiu nesses golpes, os médicos não fizeram mais isso, as pessoas, os leigos não espalharam bobagens na tua tia do WhatsApp, saiu do WhatsApp, não está falando mais isso, né? As pessoas passaram a entender um pouco, a aprender ciência, a interpretar melhor texto. Espero que o Escuta Ciência ajude nisso, que pelo menos diminua. Vamos ver, é uma esperança. Se a gente tem alguma esperança para o ano que vem, né, que seja essa, que esse número de fake news diminua. É esse o nosso desejo, né, Cláudio? Embora seja um ano de eleição, né, a gente sabe. Pois então... a gente está aqui para combater fake news. A gente está sempre querendo combater, mas a gente gostaria que não tivesse fake news para combater, né? Porque realmente é triste ver o tanto de fake news que as pessoas caem, gente que deixa de fazer tratamento adequado para fazer um tratamento alternativo que não funciona, né? Então é muito triste que a gente hoje tenha a preocupação maior dos cientistas seja combater notícias falsas, em vez da gente tentar ensinar coisas de ciência, né? O nosso tempo é mais gasto em combater as notícias falsas, combater essas fake news que rolam nas redes sociais. Infelizmente, as redes sociais, elas deram vozes a muita gente que tem intenções que são as piores possíveis, né? Então a gente tem que entender que em rede social a gente está sujeito a tudo quanto é tipo de conteúdo. Muitos desses conteúdos são falsos. E inclusive uma coisa importante de se falar, quem sabe o ano que vem a gente consiga fazer um episódio sobre isso, convidar alguma pessoa do assunto, é que hoje
pelo que eu li esses dias, cerca de 95% dos conteúdos em redes sociais são feitos por IA, por inteligência artificial. Sim. Então, ou seja, a gente está até mesmo tendo conteúdo feito por IA que pode ser conteúdo falso, né? Vídeos falsos, né? A gente está caindo em vídeos. Olha, quem nunca olhou um vídeo de IA e às vezes parou para pensar, será que é verdadeiro? Mas acreditou de primeira, né? Eu vi uns de cachorrinhos cuidando de crianças, salvando crianças de perigos, e eu até acreditei que era verdade por um instante, mas eu pensei, não, isso está muito esquisito, mas a gente está caindo até nisso. Mas é engraçado, né? Porque quando a IA aparece com uma imagem que parece meio absurda, não deveria, você já fica pensando, isso deve ser IA. E é o que a maior parte das IAs faz, né? Mas imagina uma IA que faça uma coisa normal, né? Você não vai saber que é IA. Esse é o problema. Você não vai desconfiar que é IA. E ano que vem tem as eleições. Porque aparentemente isso é uma coisa normal. Exatamente. Esse é o meu medo. E obviamente essas IAs vão aparecer horas antes do dia da eleição, um dia antes. Ninguém vai botar uma IA falsa 3, 4 meses antes da eleição. Porque a ideia é você não poder desmentir. Ou se desmentir, não consegue desmentir a tempo. Então, galera, toma cuidado aí com essas IAs sempre, mas envolvendo a eleição é mais preocupante ainda. Então, gente, a gente fez esse episódio para fazer uma retrospectiva aí do ano, das coisas que a gente também tá nas redes sociais combatendo. A gente deseja para 2026 que tenham menos fake news, para que a gente possa falar mais de ciência e menos de ficar desmentindo as pseudociências, as fake news. E desejo aí para vocês um Feliz Natal, uma boa passada de ano aí, que o ano que vem seja talvez melhor do que esse foi. Apesar, para mim, isso foi muito bom. Tem o meu bebezinho. Você ganhou um presentão, né? Esse ano você ganhou um presentão. Então eu não tenho o que falar de 2025. Foi um desafio ser mãe, tentar ser tantas outras coisas, né? Mas deu tudo certo, estamos aqui, estamos vivos. Ótimo, Ilei, parabéns pelo ano, parabéns pelo Escuta Ciência, que alcançou ainda mais gente, parabéns por ser mãe. Então é um ano que certamente você nunca mais vai esquecer na sua vida, é muito marcante, né? E eu fico muito feliz de você ter me convidado para ter participado de alguns episódios aqui com você, e espero que ano que vem mais gente assista aqui, escute a gente e distribua esse podcast para os amigos, para os conhecidos, e principalmente esse episódio, né, que fala de fake news. Manda aí para tua tia do Zap, meu amigo. É isso aí. Você sabe, a tua tia da tua família que precisa ouvir isso, manda para ela. A gente agradece. Isso aí, manda para todo mundo. Eu que agradeço, Cláudio, pela sua presença aqui, que melhorou muito esse podcast, ajudou muito também. É sempre bom ter alguém para bater papo, a gente se diverte, a gente divulga ciência juntos. Eu acredito na coletividade melhorando a vida de todo mundo. E vamos que vamos, né? Ano que vem tem mais Escuta Ciência. A gente vai provavelmente passar aí por uns dias sem, né? Mas tentaremos aí manter mais constância ano que vem, porque agora Francisco já está dormindo bem. Começou a dormir bem essa semana. Vamos acreditar que isso vai durar, né? Então vamos que vamos pro ano que vem, vamos com tudo. Beleza. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até a próxima. Escuta a ciência.